Abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Eu quero ler com você aí especificamente o versículo 5. Finalmente, logo em seguida esse texto do verso 5, capítulo 3, versículo 5, vem o clássico texto de Malaquias tão conhecido, não é? Que é o texto que fala sobre os dízimos e as ofertas. Como você bem sabe, nós estamos ouvindo uma reflexão, uma pequena explanação sobre o texto de Malaquias, visando observar no texto de Malaquias que Malaquias fala muito mais do que sobre dízimos e ofertas. Muitos conhecem Malaquias somente por esse motivo, nunca leram Malaquias todo, e nós estamos, desde o primeiro versículo do capítulo 1, observando ponto a ponto, observando os principais temas, e eu fiquei de abordar um pouco mais aí sobre esse assunto no versículo 5. Nós lemos na última ministração, do verso 1 ao verso 5, aonde nós falamos que isso se tratava sobre o período, de Malaquias, que era o período após a reconstrução do templo. Você pode ver sobre esse assunto no texto de Esdras e Neemias. Eles são libertos para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Reconstruíram o templo, mas houve um esfriamento na fé por parte do povo, pois eles esperavam um grande avivamento sobre o seu povo através da manifestação de Deus no templo, como foi com Salomão, como foi no período do tabernáculo também no deserto. A glória de Deus vinha sobre o templo, no caso, no período do tabernáculo, sobre o tabernáculo. Só que, segundo a história, não aconteceu isso. Não houve a manifestação de Deus, a glória de Deus enchendo o templo. E eles ficaram como que frustrados com tudo isso. Aí, para entender melhor o texto, porque depois dessa explanação você lê o versículo 1 em diante, fica mais fácil de compreender. Eles esperavam Deus, esperavam a presença de Deus, e o texto deixa claro por que Deus não veio. Não é só preparar o templo, não é só sacrificar ao Senhor, não é só reconstruir as muralhas, como até hoje também é assim. Não é só vir ao culto, não é só participar da igreja. É preciso muito mais do que isso. E o que é preciso? Eu ser um discípulo de Jesus, como Jesus manifestou aos discípulos, dando o seu ensinamento, seu testemunho. É preciso muito mais do que participar somente dos rituais, com todo respeito ao culto. E diz assim o verso 5. Vamos ler mais uma vez a partir do verso 1, para ficar melhor a compreensão. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia o Senhor dos Exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo de ouríveis e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante o Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Verso 5, ouvindo a nossa voz. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros,
contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem o órfão e a viúva, que privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa. Proclama o Senhor dos Exércitos. Muito forte, né? Então, Deus estava dizendo: vocês querem a minha presença? É isso? Vocês querem que eu venha com grande poder? Ah, é? Sim, eu vou vir. O versículo 1 vai falar exatamente é uma palavra profética, ela se cumpre no texto de Mateus. Aliás, é repetido palavras semelhantes aqui em Mateus. Quando que tudo isso seria consertado, que o Senhor Deus estava dizendo? Quando ele enviasse seu filho Jesus. E então ele seria recebido de forma agradável. E os sacrifícios seriam agora apresentados conforme era no passado. Deus faz alusão ao período anterior, que ele se manifestava com grande glória. Mas ele deixa claro que se eu vier agora, eu vou vir como sabão de lavandeiro, ou seja, havia um processo para a limpeza dos tecidos que era extremamente minucioso. E o Senhor estava dizendo assim: eu vou fazer desse jeito. Eu, quando for vir, eu vou purificar a prata. Eu vou lidar como o purificador da prata, que leva ao fogo a 100 graus centígrados, tanto a prata como o ouro, para retirar a escória. O que é a escória? A sujeira que tem no ouro, metais, outros metais, ou sujeira, pedra, resquício de tantas coisas, junto do ouro ou da prata. Então, conforme é feito a purificação, conforme o calor é colocado, é separado do ouro e da prata aquilo que não é. E aí o Senhor está dizendo que faria isso. Aí, no verso 5, conforme é o nosso texto principal, ele está declarando para o povo de Israel. Veja bem, irmãos, o verso 5 não está falando que ele virá sobre os adúlteros do mundo. Ele não vai vir sobre os feiticeiros que estavam lá fora do povo de Israel, não. O Senhor está falando que no meio do povo tinha tudo isso, no meio do povo. No meio do povo tinha todas essas coisas, está aí a listagem. E aí muita gente fica escandalizada, mas como que é possível? Eu digo: meu irmão, o que você vê hoje de mau testemunho não é novidade. Desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas em Adão pecaram, o ser humano está buscando sua própria vontade. O maior pecado da feitiçaria é que o feiticeiro, ele entende que ele tem poder e ele pode movimentar coisas, acontecimentos com a sua feitiçaria. O pecado da feitiçaria é tão grave como o pecado da idolatria. É uma rebeldia ao Senhor, porque a pessoa ela se coloca no mesmo nível ou no nível semelhante a Deus, e ele é pó e cinza e não sabe, mas não reconhece. Então, isso é o que tinha no meio do povo, e era esse povo que queria que Deus viesse e enchesse o templo e a glória dele se manifestasse. Em outras palavras, é semelhante à pessoa que reclama dos governantes, mas em algum nível faz algo semelhante. Por exemplo, você sabe, nós temos um problema da corrupção extrema se instalando cada dia, no meio daqueles que deveriam defender o direito do pobre, da pessoa necessitada. Nós temos a corrupção instalada em tantos lugares, e quando eu digo corrupção, estou falando de todo tipo de coisa que não era para ser, porque tem coisas erradas que geram muito problema, e só é bonito de se ver, mas gera muito problema. Então, do mesmo jeito, ou pior do que outras que a gente já reprova logo de cara. Então, no meio do povo havia isso. E hoje em dia você vê incoerência do mesmo jeito. A pessoa reclama às vezes dos governantes, que reclama da corrupção, mas em algum nível ela também é corrompida.
E aí eu quero observar com você em rápidas palavras. Logo em seguida, primeiro, Deus vai testemunhar contra o feiticeiro, versículo 5. Depois, contra os adúlteros. O adultério você já conhece, aquele que deixou a aliança com a mulher que casou, desprezou a aliança. Contra os que mentem e juram falsamente. Mais uma vez aqui a mentira, que era uma prática comum com o objetivo de alcançar alvos próprios. Que mentem e juram falsamente. O jurar falsamente aqui é a quebra do mandamento, que diz lá, para não tomar o nome do Senhor em vão. Todos nós sabemos que tomar o nome do Senhor em vão é quando alguém ia fazer um negócio, invocava o nome do Senhor como testemunha do negócio. Então Deus era testemunha daquele combinado. E ambas as partes deveriam cumprir. Invocar o nome do Senhor em vão é invocar o nome sabendo que não vai cumprir. Seria semelhante a alguém comprar algo dizendo que não, já sabendo que não vai pagar. Já sabe que não vai pagar. É algo semelhante. E aí o texto segue. Juram falsamente, pessoas que enganam, em outras palavras. E contra todos os quanto exploram os trabalhadores e seus salários. Ouça bem o que o texto está dizendo. Eu gostaria que você observasse aí na sua Bíblia, texto de Levítico, abra aí. Levítico capítulo 19, rapidamente. Levítico capítulo 19, o versículo 13. Observe bem, porque alguém pode dizer assim, pastor, eu não tenho empresa, então não vou me preocupar com isso, eu não consigo, não tem como eu oprimir o trabalhador, né? Vamos ver isso aí? Levítico capítulo 19, versículo 13. Na lei, o Senhor deu a seguinte orientação: não oprima nem roube o seu próximo. O que significa oprimir? Significa insistir para fazer algo que vai causar dano a ele ou a alguém que ele tem que cuidar. Vamos imaginar aí, você tem um amigo e ele tem o dinheiro para pagar as contas do mês. E aí você chega perto dele e diz, rapaz, eu estou muito enrolado, eu preciso de dinheiro emprestado. E ele então diz para você que tenha somente aquele dinheiro para ele pagar as contas dele do mês. Aí a pessoa diz então, olha, se você é meu amigo, você vai me emprestar esse dinheiro. E aí então, isso é um exemplo de oprimir. Em outras palavras, a pessoa que tem só o dinheiro do mês e vai emprestar, ela deveria dizer, não tenho dinheiro. Porque, afinal de contas, ela não tem. Esse dinheiro que está na mão dela é de todos os seus credores. Todos eles, a energia elétrica, toda e qualquer coisa que diz respeito a alguma coisa que você vai ter que pagar. Então, você pode responder à pessoa, olha, eu não tenho um tostão, não tenho nenhum dinheiro, porque realmente não é seu, é uma questão só de data para esse dinheiro ir para a mão dessa pessoa. Talvez no dia 1º você tenha esse dinheiro e tem que pagar a conta até o dia 5. É só uma questão de data. Então, a pessoa que pede algo que vai causar dano a si mesmo ou aos seus, isso é oprimir. Aí, não oprima nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista, quem está comigo aí, vamos lá, vamos repetir? Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. E aqui eu vou explicar um detalhe simples. Todo mundo já fez obra em casa. Todo mundo já teve que pagar um trabalhador diarista, é ou não é? Todo mundo. Se tem alguém aqui que nunca fez isso, rapaz, você acabou de mentir. Você é Pinóquio. Né? Você está mentindo, filho. Não é possível. Você nunca teve que contratar um diarista, alguém que limpou lá o terreno, alguém que tirou um entulho, alguém que fez algum serviço. Isso é o trabalhador diarista. E aí, na lei, olha como... Eu estou lendo na tradução atualizada, a Nova Almeida atualizada. E o texto aqui diz, não fique com o salário do diarista até amanhã seguinte. Aí você vai ler outro texto, que é o texto de Deuteronômio 24,
versículo 14, eu vou ler e vocês vão ouvir, só se você quiser mesmo abrir, pode seguir. Deuteronômio 24, versículo 14 e 15. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia. No mesmo dia. E aí depois? Antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de, repita aí, meu irmão, ouvindo a sua voz, de pecado. Pastor, e agora inventou mais um pecado, já não basta os pecados que já tem, meu Deus do céu. Irmãos, eu não estou inventando pecado, não. Agora, deixa eu fazer você entender o que Deus está dizendo. Você já esteve num aperto financeiro e você só tinha aquele dinheirinho para receber e a pessoa disse, olha, não posso te pagar hoje. Você já passou por isso? Já? E você tinha que dar um jeito, aquele dinheiro já era pouco. E aí você não recebeu, você já esteve assim. Vem cá, você não ficou com o coração apertado, não? Ficou, não? Se você não ficou, você deve estar passando mal. Você não é normal, filho, porque você não pensou nos seus filhos, não pensou nas suas coisas, você não pensou na sua vida, você não estava bem nesse dia, você estava anestesiado. Claro que você passou mal. Pois é, eu estou citando isso só para fazer entender o coração de Deus. Sabe o que o coração de Deus está movendo? Não cause dano a ninguém. Não impeça ninguém de alimentar-se. Não cometa este pecado. Olha o princípio de Deus aí. Deus dá sustento aos seus, não dá? Então, quando você contrata um serviço, você está também na mesma condição agora, porque depende do que sai do seu bolso, a alimentação daquela pessoa. Durante aqueles dias, ele poderia ter trabalhado em tantas outras coisas ou para outras pessoas. E aquela pessoa passou aqueles dias trabalhando para esta pessoa que o enganou ou fez dele o que bem entendia. Todos aqui já devem ter ouvido falar de pessoas que parece que dificultam as coisas. Vem amanhã. Olha, vem depois da manhã. Olha, rapaz, tinha esquecido de você. Pode ser amanhã? Irmãos, isso é pecado, pecado. Por quê? Porque assim como nós queremos a resolução dos nossos problemas, e principalmente a fome, a necessidade de pagar as contas, não espera, nós não podemos ser empecilho. Tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que também providenciar as pessoas que nós devemos. Por isso que um crente, ele deve ter o seu nome limpo, ele deve pagar as suas contas, ele não pode ficar devendo a ninguém. Ele não deve ficar devendo a ninguém. Se ficar, preste conta, vá lá, converse, dê satisfação, porque, claro, você está sujeito a passar dificuldades na vida. Nós queremos com isso, irmãos, deixar claro aqui que o texto de Levítico, o texto de Malaquias, é profundo, profundo, e nós precisamos atentar para isso. O povo que estava pedindo a glória de Deus no templo é o povo que oprimia o trabalhador. E quando eu citei aqui, talvez você não está ouvindo isso porque você não é dono de uma empresa e não tem muitos trabalhadores, mas todos nós precisamos de fazer alguma obra, ou precisaremos, ou já fizemos. E se você esteve nessa condição, você é alguém que teve um trabalhador sob sua responsabilidade. Não oprima, não faça nada que impeça a alimentação dessas pessoas. Não oprima os órfãos, as viúvas e logo em seguida o final, né? Que oprimem os órfãos e as viúvas e privam o estrangeiro de seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito a minha pessoa. Quando a pessoa fazia isso, ela estava demonstrando total desrespeito
a pessoa de Deus. Agora, por quê? Porque Deus está em todos os lugares, Ele contempla tudo que nós fazemos. E Ele olha se nós somos justos nos negócios que nós firmamos. Ele olha isso tudo. Irmãos, entregar ao Senhor dízimos e ofertas é algo precioso, mas somado a isso, nós precisamos analisar a nossa vida com as pessoas. Porque senão, o que nós entregamos pode ser um punhado de papel pintado chamado dinheiro. E que Deus não recebe por causa da imoralidade moral. Se é que eu inventei aqui agora isso. Imoralidade moral. Imoralidade é imoralidade, moral é moral, imoralidade está ligada a outras coisas, mas eu acho que depois dessa explanação, dessa explicação, você concorda comigo que é uma imoralidade oprimir pessoas, impedir pessoas de se alimentar e, portanto, é falta de respeito, falta de temor de Deus. Que o Senhor Deus encha o nosso coração com essa palavra e que nós venhamos à frente dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, cheios de temor de Deus. E os irmãos desculpem aí a demora para encerrar o texto, mas eu vou ficar devendo para o próximo culto falar aí sobre não oprima os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, porque tem muito material aqui. E só falar de órfãos já ia gastar um tempo. E falar de viúva, meu Deus. E aí nós vamos ver os trechos da palavra que falam sobre esses três. Está combinado? Vamos ficar de pé e vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas? Vamos, irmão, fique de pé aí, porque depois de uma palavra dessa, só orando. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, de todo pecado, toda coisa inadequada que atribuímos, que é certo e é errado. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, a opressão que tenhamos oprimido pessoas no passado. Perdoa, Senhor, termos impedido o trabalhador diarista de se alimentar. Perdoa, meu Pai, o nosso pecado e enche o nosso coração de temor do Senhor, em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro